tema que me foi colocado, ele tem muito a ver com políticas públicas, né, e menos com a parte ligada a coding, a algoritmos, a software, porque essa não é o que eu sei fazer. Então, eu vou tentar colocar, alinhavar aqui para vocês três ou quatro questões que são importantes, acho eu, que dizem respeito à tecnologia, mas não só. É isso que me atrai na inteligência artificial, é exatamente porque ela abre as portas para a gente pensar atividades e conexões de outra natureza, né? Ela não é, pelo menos da maneira como eu vejo, ela não se encerra nela mesma. Pelo contrário, ela abre horizontes, né? Eu acho que é assim que vale a pena conversar sobre inteligência artificial. Eu escrevi com outros colegas do C4AI, do centro, que foi o primeiro centro dessa natureza, é multidisciplinar, como o Eugênio levantou, mas tem outros centros, o Vigílio Almeida, nosso colega que está lá em Minas Gerais, ele acabou de ser, ele e a equipe deles acabaram de ganhar um dos editais da FAPESP, em conjunto com o MCTI, né, e com o Conselho Gestor da Internet. Foram 6 centros no Brasil que foram os vencedores, e o dele está lá em Minas Gerais, e tem um foco, imagino que não é um foco exclusivo, mas tem foco na área de saúde, né? Outros 6 centros vão pegar diferentes áreas. Então, acho que esses centros eles são um passo importante, muito pouco explorado pela estratégia nacional apresentada pelo governo, que é muito frágil, muito fraca, e está muito distante de ser uma estratégia para a inteligência artificial. Então, aqui, ontem teve, o Eugênio se referiu, a Dora também, teve um debate ontem com alguns pesquisadores, o André Ponce de Leon, que é um dos grandes pesquisadores na área de machine learning aqui no Brasil. Estava eu e estava tinha um diretor da IBM, o Fábio Rua, e estava o secretário, né? E o debate é pobre, eu acho. Desculpe falar assim, é chato, porque eu gostaria que não fosse, né? E isso porque o Paulo Alvim é uma figura que eu conheço há muito tempo, e ele é um cara, vamos dizer assim, é um cara do bem, faz parte do staff do Estado brasileiro, não necessariamente tem a ver com esse governo, é o único secretário civil do Ministério, do MCTI, o que é uma lástima, nada contra os militares, mas quando eles não entendem do ramo, a situação fica bem complicada, bem complexa, que é um pouco o que acontece com as características do atual governo. Mas o que me leva a conversar exatamente são as perspectivas que estão abertas no mundo e no Brasil. Primeiro, todo mundo sabe, a inteligência artificial se tornou uma espécie de um mantra, né? Está presente em toda parte, em quase toda parte, ainda que tenha muita confusão, né, sobre como trabalhar, muita confusão, inclusive, com os termos, né? Os termos, essas metáforas humanas, elas nem sempre ajudam a gente, né? Inteligência artificial, a gente pode voltar, para não voltar muito no tempo, voltar lá no Alan Turing, quando ele tentou montar alguns testes, algumas armadilhas para ver se conseguia enganar humanos, até que ponto os humanos, ou alguém, conseguia diferenciar o computador de outros humanos, né? Exatamente era um pouco a referência que ele tinha na época. Depois isso evoluiu bastante, até chegar em 56, em que o termo é cunhado, e com muitas promessas, né? Promessas de exatamente ter uma inteligência artificial que nós na época,
estávamos longe e continuamos muito longe ainda. Né? Tem uma confusão grande, muito misturado com ficção, e para aqueles aficionados com tecnologia, acham que o mundo está virando de ponta cabeça, e a gente tem um trabalho da inteligência artificial extremamente importante, exatamente porque esse é o primeiro ponto que eu queria levantar, é que ele saiu fora dos laboratórios e dos nichos da academia, ao qual ele ficou confinado durante muito tempo. Inclusive aqui no Brasil, né, nós temos uma tradição de nicho, ainda que a comunidade converse entre si, são nichos, né? Basta olhar que as preocupações com a ética foram raras nesse último período, apenas nos últimos 5, 6 anos. Quando eu falo de ética, transparência, responsabilidade, isso hoje é um pouco presença obrigatória em qualquer evento internacional, mas não era assim. Até há 5, 6 anos, desculpe, até há 5, 6 anos não era assim, exatamente por conta da maneira como a inteligência artificial se desenvolveu. Nos últimos 20 anos, ela começa a ter um corpo maior. Eu gosto muito de caracterizar, a partir dos últimos 10 anos, com o desenvolvimento da machine learning, que também não é novo, já é de antes, né, dos anos 60, ou antes até, mas que, por conta do aumento da velocidade e da capacidade de processamento dos computadores, pela sofisticação dos algoritmos e, fundamentalmente, pela quantidade gigantesca de dados, essa machine learning, cujo avô, o bisavô era lá dos anos 60, por aí, ela começou a ganhar um corpo muito grande, em especial a partir de 2010, 2011, com a Deep Learning, que são técnicas que multiplicam esse poder e acabaram permitindo que a inteligência artificial chegasse no mercado de uma maneira muito forte. Esse é um ponto, é o primeiro ponto para conversar. Ainda a inteligência artificial está na sua infância, né? É como se eu dissesse para vocês, a revolução da inteligência artificial ainda não aconteceu, mas ela está na infância, está engatinhando, mas mesmo assim já tem uma presença muito forte, já está questionando uma série de processos em todas as áreas, né, em todas as dimensões da economia, da sociedade, em toda a parte. Mesmo assim, ela está no seu começo. Eu gosto sempre de colocar a inteligência artificial como no coração daquilo que se chama um novo ciclo tecnológico. A gente tem alguns pensadores alguns estudiosos que ligam esse ciclo já a reviravolta da microeletrônica, foi debilizado por ele, ou da competição, da computação, da informática, dos semicondutores, mas eu gosto um pouco de separar esse ciclo. Ele é novo, ele tem uma capacidade de integração muito grande, ele está muito digitalizado, muito automatizado, muito integrado, e eu acredito que tem uma dimensão nova, e a inteligência artificial está no coração desse novo ciclo. O que significa estar no coração? Ela está no coração porque ela acaba não somente sendo uma ferramenta, como a gente costuma chamar as tecnologias em geral, mas ela tem uma capacidade de mexer no metabolismo das outras tecnologias. Ela passa a ser uma tecnologia que ela viabiliza outras, né? Ela mexe com as outras. Ela tem características similares à eletricidade, certo? Ela penetra em várias áreas e ela consegue ser geradora e ela consegue gerar situações de dependência que torna ela imprescindível, né, nesse núcleo, nesse novo ciclo tecnológico. Ela ocupa um lugar preponderante. Isso parece trivial hoje, não era. Não era há 5 anos atrás. Se vocês olharem Google, vocês vão ver que nos últimos 10 anos houve várias candidatas
tecnologias candidatas a ocuparem esse espaço. Hoje é mais fácil falar, porque a inteligência artificial acabou tomando conta do pedaço, né? Mas não era fácil. Isso há 5, 6 anos atrás não era assim que as coisas se davam. Basta olhar a enxurrada de textos sobre Big Data, que está ligado à inteligência artificial, e ganhou um peso completamente diferente com as técnicas de inteligência artificial, que conseguiram exatamente trabalhar de uma forma supervisionada, não supervisionada, com bancos de dados estruturados, não estruturados, acabaram dando um sentido diferente para esses dados aglutinados de forma gigantesca. Quero lembrar que os dados não ocorrem por conta apenas da internet, né? Uma grande parte por conta da internet. No Ocidente é assim, na Ásia não é bem assim, em especial na China, uma grande parte dos dados vem dos meios de pagamento, vem de Wi-Fi, de celular, vem de outro tipo de desenvolvimento que nós não temos da mesma forma aqui no Ocidente. São características diferentes, né? Mas, em qualquer hipótese, os dados são coletados. A China consegue, pelo tamanho do seu mercado e pela influência que ela tem no mundo e na Ásia, ela consegue ter os dados da internet e, ao mesmo tempo, ter os dados dos meios de pagamento. Praticamente tudo é feito por lá, inclusive aqueles que geram problemas, né? Tipo os scorecards, a questão da vigilância, a sociedade da vigilância, certo? Então, essas são questões que estão presentes nessa sociedade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria, esse é o encontro da inteligência artificial com o mercado. É um encontro positivo, porque dissemina, multiplica a capacidade, aumenta brutalmente o investimento é gigantesco, né? Trilhardário, né? E, ao mesmo tempo, coloca problemas novos, difíceis de ser resolvidos, muito complexos, que, inclusive, vários deles questionam exatamente o futuro da própria inteligência artificial, em especial os problemas ligados à transparência, à ética, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve. O sistema regulatório, para variar, ele está sempre muito atrasado, né? E a entrada no mercado faz com que os sistemas mais técnicos se desenvolvam muito rapidamente, sem a devida atenção a essas questões que são vitais para aquilo que se chama credibilidade, para as pessoas terem confiança em sistemas, ainda mais quando eles mexem com pontos ultrassensíveis na vida da gente, né? Pontos ligados à saúde, à educação, e os sistemas acabam oferecendo, veja, o sistema de machine learning, que é um pouco a inteligência artificial que nós temos hoje, né? Nós estamos, como eu disse, nós estamos muito longe de uma inteligência artificial que se equipara aos humanos, né? Isso é um pouco ainda muito ligado à ficção, ainda que tenha várias vertentes que trabalhem nessa chave, mas a inteligência artificial que nós temos hoje, que é aquela que tem sucesso, inclusive no meio comercial, mas que se desenvolve aceleradamente no meio acadêmico, é aquela muito ligada à machine learning. Deep learning é um pedaço dela, né? São técnicas mais avançadas, mais elaboradas. Essas são muito carregadas de engenharia, são muito carregadas de estatística, de ciência da computação, ciência de dados. A gente tem muito pouco quando a gente olha para a parte cognitiva, nós estamos a anos-luz daquilo que as pessoas fazem com a inteligência humana. Apesar de chamar inteligência artificial, é um termo que sempre confunde um pouco a cabeça da gente, certo? Nós estamos longe ainda desse mundo, né? Hoje nós temos muitos sistemas que imitam, né, o comportamento humano, né? Por isso que uma das definições, tem várias definições de inteligência artificial, aquela que eu gosto mais, que se aproxima mais daquilo que eu acho que é o que nós temos hoje, é aquela que são sistemas que fazem aquilo que, quando feito, né, atividades realizadas por humanos, elas exigem inteligência, mas não quer dizer que elas são exatamente inteligência. Claro que se você tomar a ideia de que inteligência é aquilo que resolve um problema, você pode ter na machine learning um sistema inteligente.
como você vai ter no liquidificador, né? O meu problema é picar o abacate para misturar com leite, eu posso ter lá. Não é bem assim. A inteligência artificial é melhor que o liquidificador, mais avançado, sistema mais sofisticado, mas a redução da inteligência, essa dimensão, acho que não procede. Então, esse é um ponto que é interessante, vocês devem ter discutido já isso várias vezes, certo? Então, as questões que estão colocadas é que esses sistemas, a partir de alguns ensaios, alguns produtos e algumas experiências, eles colocam pontos muito importantes para os países, né? Eles podem abrir possibilidades imensas para os países. Acho que colocam perspectivas para que os países deem saltos, evoluam, possam ter um posicionamento diferente, né, e se reposicionar no concerto das nações. Não é à toa que hoje nós temos mais de 70 países com estratégias de inteligência artificial, a maior parte de países avançados, cada um deles com as suas perspectivas, mas é sempre bom lembrar, todos eles, quando eu falo de estratégia, eles têm metas, eles têm objetivos, eles têm orçamento, eles têm áreas focais, eles têm áreas prioritárias para investimento, todos eles, né? Os americanos, estratégias dos americanos é exatamente manter a sua primazia, seu pioneirismo. Os chineses querem suplantar os americanos até 2030, né? Estão investindo de uma maneira muito forte. O Reino Unido e França tentam se aproximar, mas a França tem um viés muito ligado à ideia da regulação, já mostrou seu potencial quando conseguiu que a União Europeia e o mundo abraçasse a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Praticamente no mundo todo a França conseguiu espalhar esse tipo de visão. Agora tenta de novo, né? Semana passada divulgou uma nova rodada de sistema regulador, inclusive muito mais rigoroso. Não sei, desconfio que não vai ter o mesmo peso da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem sistemas punitivos, inclusive, ela proíbe e condena o scorecard, como a gente tem na China ou em outros países. Ela penaliza com multas sistemas que fazem mal para as pessoas. Então tem um debate. A posição da União Europeia, muito influenciada pela França, ainda não é uma posição da União Europeia. Os 26, 27 membros, não lembro o número exato, ainda vão discutir, tem muito chão pela frente, mas, em todo caso, mesmo que esse documento venha a ser assumido, ainda ele tem que não só se consolidar na União Europeia, como também no mundo, né? Mas o viés, né, de tentar colocar bases saudáveis e limites para a inteligência artificial, eu considero muito positivo, porque eu acredito que a fronteira, além das questões técnicas de avanço da IA, as questões da ética, elas são a fronteira mais avançada que tem a IA. E nem sempre a engenharia consegue dar conta. Aliás, só um parênteses para vocês, eu tentei com 2 alunos doutorandos meus levantar os cursos de engenharia no Brasil que tem alguma matéria próxima de ética ligada à inteligência artificial, não a ética como tem na USP, a comissão de ética da USP, que cuida de plágio, coisas assim, mas e nós não encontramos nenhum. Os nossos engenheiros que ocupam um lugar fundamental para desenvolver essas disciplinas, eles não têm a menor formação sobre essas questões. Eles têm muitos têm bom senso, muitos trabalham empiricamente com isso, mas esse é um problema. A nossa estratégia, a estratégia brasileira sobre isso, passa ao largo, né? Passa ao largo. Então, qual é o terceiro ponto que eu queria levantar para vocês? A gente não sabe tanto quanto a gente gostaria sobre o funcionamento desses sistemas, né? E o problema é que sistemas, vários deles,
mas em especial aqueles que mexem com deep learning, é que mesmo um coder, um bom cientista, bem intencionado, que não tem preconceito, vamos imaginar que existe a pessoa que não tem viés, vamos imaginar que a gente encontra ela, e mesmo que ele produza um algoritmo bem intencionado, transparente, feito por uma equipe ultrademocrática, comprometida com o bem-estar da humanidade, o problema é que ele pode ter como resultado uma operação com viés e causar dano às pessoas. Esse é o grande mistério, né? Muitas vezes isso aí é chamado da black box, né? A caixa preta da machine learning, do deep learning. Por quê? Porque os sistemas decisórios não são suficientes, né? Não são transparentes. O exemplo mais claro para vocês que eu dou é quando a Apple lançou, há 2 anos atrás, o Apple Card, em conjunto com o banco, o Goldman Sachs, o sistema foi flagrado porque perceberam que eles o sistema oferecia menos crédito para as mulheres e menos ainda para as mulheres negras, né? E era um mistério, porque a defesa, inclusive, da Apple e do Goldman Sachs foi de afirmar, e exatamente eles fizeram isso, afirmar que eles não trabalharam com a dimensão de gênero para fazer o algoritmo. Não tinha relação. Né? E o grande problema é exatamente que, veja, o gênero, a questão de gênero, o recorte de gênero não era input, nem fator determinante para o resultado, né? Os algoritmos de machine learning, vocês sabem, eles trabalham com dados, muitos dados, eles identificam padrões, eles processam esses dados, ordenam eles, criam informações novas, identificam padrões e oferecem decisões, né? Aquilo que acontece quando a gente vê o Netflix, né? Eles processam as informações, veem o nosso perfil e oferecem, olha, veja esse filme, compra aquele livro na Amazon. É assim que eles funcionam, isso em todo o mundo, inclusive com o carro sem motorista. Eles identificam os padrões e digam, vira à direita, vira à esquerda, evite o acidente, assim o assado. Ou pelo menos no plano, no carro sem motorista. Outros sistemas mais que não trazem um mal tão grande, ou que não podem provocar como o da Netflix ou da Amazon, provocam outro tipo de problema, são mais simples de serem absorvidos pela sociedade. O carro sem motorista já é mais complicado, eu vou falar já dele já. Mas então, veja, o Apple Card trouxe, ele fez aflorar o problema que os pesquisadores conheciam isso há muito tempo. Né? Veja, eu insisto, o algoritmo não trabalhava com isso. Por quê? Porque na dinâmica dele, a partir de um determinado momento, a gente não, nem as pessoas que fizeram conseguem exatamente acompanhar e perceber e entender o que acontece, porque ele entra num nível em que ele estabelece as relações. E a gente estabelece relações, eu digo, o algoritmo estabelece relações de gênero, mesmo quando ele não está programado para isso, quando ele não tem as questões de gênero como input. Porque ele consegue chegar até o gênero via outras relações, várias outras, que são obscuras para nós, usuários, e são obscuras para quem faz. Esse é um pouco, vamos dizer assim, uma verdade, um mistério, uma verdade perturbadora no caso da machine learning, né? Que ela pode desenvolver esse bias, né? Ela pode desenvolver esse viés, mesmo quando o segmento é protegido nos dados. Isso está levando uma série de empresas a tirar, né, dos inputs questões de gênero, de raça, tal, para exatamente evitar o problema com o sistema legal, em especial nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, certo? O que, no fundo, veja, encobre uma realidade que é a seguinte: os pesquisadores têm que resolver a situação e não tirar os inputs, no caso de gênero, estou dando um exemplo, de raça, certo? Eles tiram para evitar serem acionados legalmente, né? O que empobrece o próprio resultado final que eles estão
que eles estão apresentando. Então, o problema é manter e tentar resolver, né? Então, veja, a gente vive numa era um período em que essas tecnologias elas estão imperfeitamente regulamentadas. A estratégia brasileira, diferentemente de vários outros países que procuram equacionar esses problemas, a nossa estratégia ela se limitou a incorporar. Alguém pode falar que esse é um ponto positivo, eu também acho, mas é um ponto quase que óbvio, né? Pega os documentos que o Canadá divulgou em 2018, pega os documentos da OCDE, documentos da Unesco, e toma esses documentos como referência, tudo bem, mas ela não tem nenhuma menção a como que a gente vai trabalhar o sistema regulatório, porque, no fundo, ela tem uma dificuldade grande de tratar, a nossa estratégia tem dificuldade grande de tratar de quem desenvolve, ela, quase que ela diz que nós temos que ser um pouco usuários. Se a gente for lá para o Ministério da Fazenda, da Economia, né, atualmente, do Guedes, nós vamos ver que essa é um pouco a realidade, né, um ministério que diz abertamente, pegar o Carlos da Costa, que seria o equivalente ao ministro do MIDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento, em outras épocas, ele fala claramente que o Brasil não precisa inovar, não precisa ter tecnologia, porque ele pode ir lá no mercado e comprar aquilo que ele precisar, né? Então, quando a gente realça os aspectos éticos, os aspectos ligados à transparência, uma IA, uma inteligência artificial responsável, voltada para as pessoas, que tem as pessoas no centro das suas preocupações, a gente, sendo usuário, não tem a menor chance de interferir nesse debate. Menor chance. Então, nós vamos ser usuários, não somente da tecnologia em si, como também vão ser usuários do sistema regulador, que nem sempre está em sintonia com o que nós precisamos. Dou um segundo exemplo para vocês, que a nossa estratégia passa ao largo, é as questões ligadas ao reconhecimento facial, que todo mundo percebe as vantagens que tem. Você pode trabalhar para identificar sequestro de crianças, tráfico, crimes, você pode trabalhar para identificar tumores na área, ou doenças, funcionamento, aí você tem vários sistemas na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, você pode trabalhar de várias formas com esses sistemas. O mais utilizado atualmente é na área de segurança, e são os que mais trouxeram problemas, né? Por quê? Porque eles têm uma margem de erro muito grande. O grande exemplo veio de 1 ano e meio atrás, quando São Francisco, que tinha um sistema grande disso aí, baniu o uso público, não a pesquisa, mas o uso público de sistemas de reconhecimento facial, exatamente com 3 grandes argumentos. Na primeira, a tecnologia não está madura. Segundo, as leis não estão maduras, você não sabe de quem é o responsável, se é da Câmara, se o responsável é quem fez, se o responsável é a Prefeitura. Então, a Prefeitura baniu, dizendo, olha, o sistema regulador, as leis tampouco dão conta. E, terceiro, a sociedade não está pronta. Então, você tem problema de tecnologia, do sistema legal e da própria sociedade, que não está pronta para entender os erros que aconteceram em São Francisco. Só para dar um grande exemplo, aquilo que entornou o caldo foi quando eles identificaram 26 ou 27 assaltantes de banco, ou prováveis, e tinha dentre eles 3 parlamentares negros que estavam em Washington, certo? Vocês podem imaginar o tamanho da encrenca que foi comprada na época. Mas a gente fala, bom, isso é um problema de lá. Não, não é. Várias cidades americanas, europeias, estão cancelando. As grandes empresas, tipo a Amazon, que tem um sistema muito forte, chamado Recognition, com K, a Google, a Apple, vários deles suspenderam, a IBM, suspenderam a comercialização dos seus sistemas, por enquanto, né? Então eles não estão comercializando mais, em função dos problemas que
estão surgindo, mas só para ter uma ideia, aqui no Brasil, uma realidade que pouca gente sabe, nós temos mais de 50 cidades já com sistemas de reconhecimento facial. E, sendo que eles não têm nenhuma obrigação, nós tentamos fazer esse levantamento, eles não têm nenhuma obrigação de registrar os problemas, onde eles erraram, onde eles acertaram. Houve um levantamento grande de uma ONG, um observatório nessa área de segurança, em que concluiu que 90,5% dos presos nessas cidades são negros. É só lembrar para vocês, não é só problema do software, não é só problema da inteligência artificial. As câmeras de imagem também têm problemas, em especial nos períodos de mudança, né, do dia para a noite, aqueles períodos mais complicados, 6, 7 horas do final da tarde, começo da noite, em que as pessoas que têm pele mais escura, ou mesmo perfil de mulheres, acabam sendo uma complicação muito grande. O perfil de mulheres por conta do caráter, do perfil masculino dos nossos bancos de dados. São as pessoas de pele diferente por conta do caráter branco que tem os nossos bancos de dados, os bancos de dados majoritários. Mas a imagem também ajuda a confundir. Então, só para vocês terem uma ideia, o que acontece no Brasil, são quase 50 cidades que estão usando sistemas desse tipo e pinto e bordo, fazem aquilo que eles querem. Eu queria levantar um ponto que é extremamente importante, que é o impacto da inteligência artificial na geopolítica, né? Porque isso está gerando uma situação um pouco parecida com o que a gente viveu, o mundo viveu nos anos 30, né? Se vocês lembrarem, um grande físico, Niels Bohr, fazendo uma palestra nos anos 30, no final dos anos 30, ele anunciava a descoberta da fissão do urânio, né? E a comunidade acadêmica era contra desenvolver a fissão, porque previa que o resultado não seria agradável, né? E, rapidamente, com a eclosão da guerra, o resultado, as questões se transformaram, não era mais, a questão não era mais se nós devemos fazer, né? Mas a questão é, a bomba vai ser feita por nós ou pela Alemanha, né? Passou a ser a pergunta. Porque também os nazistas, na época, estavam desenvolvendo a bomba atômica. Então, acho que nós vivemos uma situação um pouco semelhante. Na área de biotecnologia, nós já tivemos um ensaio muito desagradável quando as mulheres, 3 mulheres, que foram inclusive ganhadoras do Prêmio Nobel, desenvolveram aquele método chamado CRISPR, né, de edição de DNA, que está muito envolvido e muito mesclado com a inteligência artificial, que viabiliza esses cortes. E o que aconteceu é que elas ganharam o Prêmio Nobel e tem uma série de fronteiras éticas que ninguém deveria transpor, mas que, por exemplo, os chineses clonaram humanos. E quando prenderam o jovem, diante da pressão internacional, das academias de ciência, do mundo, dos governantes, os chineses acabaram prendendo o cientista que clonou humanos. Na sequência, os russos clonaram, né? E acho que muito disso está acontecendo hoje nesse sistema de geopolítica. Se a gente lê a estratégia da China, é algo impressionante, né? Eu estou, inclusive, com um quadro aqui, que eu não posso mostrar para vocês, mas depois eu vou deixar como quadro que a Universidade de Stanford lançou, que para mim foi algo absolutamente surpreendente, o número de artigos publicados das 10 maiores universidades. Lembre-se que ainda, pela infância da inteligência artificial,
as universidades ocupam um lugar muito importante. Né? Para vocês terem uma ideia, os maiores produtores de artigos científicos sobre inteligência artificial são aqueles que expandem as fronteiras da inteligência artificial, estão ligados a Stanford, estão ligados ao MIT, estão ligados a Carnegie Mellon, estão ligados à Universidade da Califórnia e, em quinto lugar, a Google. Né? Tem uma empresa que acaba tendo um peso e um lugar importante nos artigos que foram divulgados nos anais dos congressos, dos encontros mundiais mais relevantes de inteligência artificial. E tem muito a ver com a disputa China, Estados Unidos, que está muito ligada a esse reposicionamento na geopolítica mundial e que a parte de tecnologia ocupa um peso extremamente importante, com impacto nas questões comerciais, o que vocês quiserem imaginar. A estratégia brasileira não seguiu nem o caminho dos chineses, não teria nem bala para isso, né? Não seguiu o caminho dos americanos, nem dos alemães, nem dos franceses, e muito menos dos franceses ou da União Europeia com esse tipo de preocupação. Ela escreveu mais um documento e, como documento, ela está um pouco condenada a ser um documento a mais no armário, na prateleira dos documentos que tem em Brasília. Né? Tem um departamento lá em Brasília que quem trabalhou no executivo sabe o que eu estou falando. Tem um monte de planos bonitos que estão lá, os planos estão todos empilhados lá, bonitinhos. Evidentemente, tem um dado que contou com a ajuda da FAPESP, determinante, e que isso abre uma perspectiva legal, que é exatamente a de tornar realidade esses 6 novos centros, seriam 7, né, junto com o da USP, já que é financiado pela FAPESP-BM, seriam 7 grandes centros, pode até ser que surjam outros, mas por enquanto são 7, e que eu acho que seria uma atividade chave se a gente pudesse ter uma articulação desses centros, porque aí é que está o mundo real de desenvolvimento, aí tem uma chance do Brasil desenvolver uma comunidade integrada, multidisciplinar, né, que não seja só de cientista da computação, de engenheiro, mas que traga psicólogos, neurologistas, neurocientistas, antropólogos, gente de todo tipo, físicos, químicos, matemáticos, exatamente para a gente poder criar da forma uma interação mais virtuosa. Se a gente ficar em nicho, nós vamos continuar na margem da margem da margem, como o Brasil está ficando. Espero que não seja assim. Ética supõe sujeitos dotados de liberdade, de razão e de responsabilidade. Talvez seja por isso que é tão difícil para os programas de pós-graduação e de formação nesses campos imaginarem uma discussão ética aí. Mas o fato é que eu tenho visto, e até já mencionei em alguns textos, há discussões sobre direitos autorais de inteligência artificial, ou de organismos de inteligência artificial. Há discussões sobre personalidade jurídica de sistemas, ou de... A figura mais próxima, mas não é isso, seria o robô, uma personalidade jurídica para essas coisas. E aí é que talvez exista uma dificuldade de... Como é que a gente pode falar de ética para as decisões que seriam tomadas por sistemas? Mas, ao mesmo tempo, se esses sistemas produzirão conteúdos, entre muitas aspas, que poderão ser objeto de consumo como um bem cultural e poderão ter receita com obra de arte, com narrativas, por onde pode ir uma discussão sobre ética nesse campo? Usos maliciosos, por exemplo, usos mal intencionados dessas ferramentas para
exatamente para ampliar propositadamente as distâncias, exatamente para enfraquecer democracias, para potencializar não apenas preconceitos, mas conflitos, e assim enfraquecer sociedades. Eu gostaria, enfim, que você desenvolvesse um pouco esse ponto, ou apontasse alguns caminhos. Eu sei que, claro que a gente não vai fechar isso aqui, mas se há alguma novidade aí, algo que te anime, ou que signifique para você uma luz nesse campo. Bom, primeiro, eu tento pesquisar na área de inteligência artificial tudo aquilo que me leva a não reproduzir as mazelas que nós já temos, certo? Desigualdade no mercado de trabalho, os preconceitos. Se é para fazer isso, não precisa de mim, nem de ninguém. O mundo já está fazendo por si, né? Pela dinâmica da sociedade. Então, a discussão toda é como a gente consegue minimizar o impacto desses problemas, né? Tem uma segunda vertente, por isso que eu falei que tem muita confusão na discussão. Tem uma segunda vertente que acha que você desenvolvendo algoritmos com um rigor muito grande do ponto de vista ético, você consegue incutir nas máquinas, nos algoritmos, valores humanos. Eu acho que isso aí é uma solene bobagem. Essa é a minha opinião. Tem um experimento enorme no MIT que foi feito, chama Moral Machines, que deu com os burros na água, porque essa era um pouco a intenção, entende? Então, para mim, a grande saída está nos sistemas reguladores, nós temos que pôr limites. O direito tem uma dificuldade de fazer isso, porque a tradição do direito é encontrar os responsáveis. Bom, mas nesse caso, você tem vários responsáveis. O que levou uma personalidade como o Luciano Floridi, que dá aula em Oxford, ele a trabalhar aquilo que ele chama de responsabilidade compartilhada, né? Porque não adianta jogar no colo do usuário, ou no colo, ou no algoritmo. Esse é um problema do algoritmo. Então, todo o sistema regulador ele tem que montar certificações, validações, testes. Ele tem que ser exaustivo nisso e tem que dar opção para a gente poder escolher, né? Eu não vou nem falar aqui, talvez mais à frente surjam os dilemas do carro sem motorista, certo? Para onde ele vai, se ele vai matar jovens ou vai matar, se ele tiver só essas alternativas, ou vai matar os mais idosos. Em qualquer hipótese, a única coisa que não dá para fazer é pôr a culpa no algoritmo ou no usuário, né? Então, aqui você tem um sistema que é regulador. Veja, por que é difícil? E por que eu citei o Niels Bohr da época dos anos 30? Porque era como se a gente pedisse para o Niels Bohr, ele foi questionado sobre isso na palestra dele. Como é que a gente vai regular isso? Ele falou assim, olha, gente, a fissão nuclear acabou de ser descoberta. É como se alguém tentasse fazer. Eu gosto muito desse paralelo, apesar que todo paralelo tem problemas, mas eu gosto do paralelo, porque diz o seguinte, como é que eu vou regulamentar a energia nuclear e a bomba atômica se ela não existe? É por isso que eu comecei minha conversa falando assim, olha, nós estamos na infância da IA. Então tem uma série de problemas, tem muita dificuldade. Ninguém tem a pedra mágica aqui, o toque mágico para regulamentar isso aqui. Ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem, não passa ao largo disso. O que eu sei é que nós temos que tentar avançar nos sistemas regulatórios de tal forma que a gente tenha fronteiras muito claras. É muito frequente essa visão de que a inteligência artificial veio para resolver todos os problemas, vai melhorar a vida das pessoas. E, na minha visão, claro que ela resolve problemas, favorece o endereçamento de uma série de questões práticas, objetivas, mas ela traz problemas gigantes. Quer dizer, ela não resolve problemas apenas, ela cria e engendra problemas imensos para a sociedade, com implicações muito grandes. E aquela que mais me interessa intelectualmente
é aquela ideia de cidadania digital. Cidadania digital é uma expressão que é muito frequente no mundo inteiro, a cidadania digital. Tal. E esse conceito de cidadania digital, para mim, ele é um pouco complexo e perturbador, porque essa revolução digital e cognitiva, ela traz um novo ator social relevante, novo, que é o indivíduo conectado. O indivíduo conectado é o ator social novo, né? E toda essa revolução digital, ela favorece essa coisa do individualismo, né? Do interesse, da personalização da experiência, tudo isso, e que, para mim, dialoga com muita dificuldade com a ideia de cidadania. Cidadania pressupõe um encontro, uma troca, uma outra vivência. Então, esse conceito de cidadania digital é muito desafiador intelectualmente para mim. O que seria a construção de uma efetiva cidadania? O que seria uma cidadania digital? Então, esse é o desafio que eu te trago, quer dizer, refletir conosco um pouco sobre essa ideia de cidadania digital e, claro, de lambuja, se você puder também incluir nessa discussão de cidadania digital a questão do mundo do trabalho, o mundo do trabalho de pernas para o ar. Quer dizer, todo emprego no horizonte de 10, 20 anos que não for, que não dialogue com a inteligência artificial, vai levar ou ao desemprego ou ao assistencialismo. Não tem como. Nós vamos ter aí um horizonte de 20 anos onde a destruição líquida de emprego é muito significativa. Depois, no longo prazo, as coisas se ajustam. Mas essa coisa dos robôs substituem o trabalho não qualificado e a inteligência artificial substitui o trabalho intelectual e qualificado, quer dizer, tudo isso coloca de pernas para o ar essa cidadania que a gente tenta pensar como vai se desenhar no futuro. Então, essa é a minha reflexão para você. Não tenho condições de avançar muito na questão de cidadania digital. Eu só lembro que tudo isso é muito tendência, né, que nós estamos conversando. Né? E, mesmo assim, é uma tendência que não bate com o mundo. Eu posso pensar daqui 20 ou 30 anos. Mas só queria lembrar para você, cidadania digital, um uso responsável de tecnologias, a ideia de você ter essas relações estabelecidas, como ética, transparência, certo? Que está muito ligado ao sistema de educação. Se você não tiver uma elevação do grau de qualificação das pessoas, a gente não vai ter cidadania nem hoje, nem amanhã, nem depois. Vai ser a cidadania como a gente tem hoje, que não é bem a digital e não é bem cidadania. Significa as bases, a corrosão. Se você não tiver um sistema educacional mais amplo e funcionando, você não vai ter cidadania, você vai ter cidadania para poucos, que é um pouco a situação de hoje. Dou um exemplo para você. Veja, no meio da pandemia, qual que foi a discussão? Bom, agora o trabalho vai se tornar digital. Indiretamente tem a ver com a sua pergunta. 12% da população brasileira está trabalhando, tem condições de trabalhar digitalmente. 12% da força de trabalho, você entende? Mesmo em países avançados, isso aí chega a 35%, 40%. Então, você pega lá uma parte da Suíça, tá, entende? Mas, normalmente, não vai funcionar. Aliás, as empresas que estavam todas cheias de amor para dar, para trabalhar digitalmente, estão todas voltando para trás. A Google acabou de anunciar que não vai mais ter trabalho digital total, vai ter trabalho híbrido, entende? Né? Facebook é a mesma coisa. Então, a gente precisa olhar um pouco a realidade. As coisas andam mais devagar do que os visionários. Entende? Esse é um ponto. Como tendência, posso concordar que esse é um super problema. Eu não estou tão seguro quanto você sobre isso. Estou tão seguro dos milhares e milhares de desempregos. Não tenho segurança para isso. E, em relação à inteligência artificial, a segurança é menor ainda. Porque a esmagadora maioria dos trabalhos, das pesquisas, diz respeito à automação. Automação não quer dizer
inteligência artificial. E mesmo na automação, os dados são inconclusos em várias áreas. Várias áreas. Eu costumo falar, nós vamos ser beneficiados pelo atraso. O Brasil está tão atrasado em termos de automação, não estou nem falando de inteligência artificial, que aí o atraso é maior ainda. O Brasil está tão atrasado em inteligência artificial que todos os estudos do Banco Mundial mostram que a gente vai ser um dos países menos afetados pela automação. Daí você fala assim, pô, que legal. É legal? É legal porque a gente está atrasado. Né? O benefício do atraso. Bom, tudo bem. Como tendência, talvez a gente ganhe aí 10 anos, que é um pouco a previsão que se faz para as coisas começarem a bater forte aqui. Talvez isso dê um pouco de tempo para a gente aprender com a experiência dos outros. Talvez sim. Acho que o processo é mais lento, acho que ele vai pegar uma elite de empresas, entende? Tende a se espalhar, é evidente, a gente vê isso como uma tendência, mas tem um período aí, entende? Que a gente vai ter que encontrar soluções. Eu não acho que isso aí vai acontecer de repente. Tem um trânsito que é difícil. Toda situação de trânsito é difícil. O que a gente faz com as pessoas que vão ser parcialmente deslocadas, né? Eu digo parcialmente porque são raros as áreas, são poucas as áreas em que as pessoas vão ser totalmente deslocadas. E mesmo assim você tem condicionantes sociais. Quanto tempo a gente deveria ter no Brasil sistemas que prescindiriam de cobrador de ônibus? No entanto, nós temos cobrador de ônibus. Já se arrasta por 10 anos. Né? Quando eu fiz um pós-doc em 2007, em Berkeley, já não tinha mais cobrador de ônibus lá. Mas tem aqui. Veja, 13 anos. Né? E continuam firmes aí, entende? Né? Ascensorista. Você vai em Brasília, tem ascensorista em qualquer lugar. Eu não estou dizendo que não vai acabar, nem estou cego para as tendências. Só estou dizendo que tem um período de trânsito que, no caso do Brasil, em função do atraso, pode ser maior e permite a gente encontrar algumas saídas. Estou falando de uma maneira geral. A médio e longo prazo, obviamente, que as formações vão se adaptar a essa nova realidade, mas não há dúvida de que a destruição líquida de emprego no horizonte visível ela é muito significativa no mundo todo, criando problemas sociais e políticos de inserção. A gente vê isso em vários países, na França, por exemplo, Gilets jaunes, tudo isso são pessoas que não têm a menor possibilidade de inserção nessa nova revolução digital e cognitiva. Só esse comentário. Não tem nenhum trabalho definitivo sobre isso, viu, Otávio? Eu concordo, tendo até a concordar com você, acho simpática a ideia, mas além das impressões das pessoas e dos visionários, e daquilo que é mais imediato, um deslocamento de pessoas que não tem como se adequar, não tem trabalho consistente sobre isso. Para essa afirmação sua que em 10 anos a gente vai ter uma destruição massiva de emprego. Não tem, eu não conheço. Eu fico pensando sobre a questão da regulação, principalmente. Eu sou pesquisadora aqui no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, que fica sediado aqui na UFBA, e a gente faz já há muitos anos uma prospecção de democracia digital, em que todos os anos a gente olha os sites do governo federal, executivo e legislativo, tentando ver quais são as iniciativas, assim, o que a gente considera como iniciativas de democracia digital, aquelas que promovem diferentes princípios democráticos, né? Transparência, publicidade, participação, acesso a direitos, justiça, etc. E o que a gente tem visto ao longo do tempo é que o fato de você ter uma regulamentação forte na área de transparência tem feito, por um lado, com que o governo, né, que a gente está falando só de governo federal, mas isso pode ser transposto também para governos estaduais e municipais, com que os governos se sintam obrigados a ter iniciativas nesse sentido, mas, por outro lado, tem feito com que o senso, o sentido da democracia digital e as diversas oportunidades que, em teoria, o mundo digital abre, fiquem muito restritos a isso. Portanto, iniciativas de participação, de deliberação, de qualquer outro tipo de princípio democrático acabam sendo muito pequenas frente a essas que estão regulamentadas. E aí, quando a gente está pensando especificamente a questão da inteligência artificial, me parece que a participação social, a discussão em relação a isso e a tomada de conhecimento
da existência desse novo mediador na vida pública, né, que é um mediador que está ali, enfim, numa cadeia bem complexa de humanos e não humanos que estão em relação, produzindo essa inteligência artificial. Isso é absolutamente essencial para que a gente entenda os processos que passam a ser engendrados pela inteligência artificial. Então, a minha pergunta para você, Glauco, é como que você imagina, né, que seria possível promover uma... Não é nenhuma inclusão democrática, eu acho que é uma construção democrática mesmo do que a inteligência artificial pode fazer para as nossas sociedades. Tem 1 milhão de debates sobre participação digital, não necessariamente com a inteligência artificial. A inteligência artificial pode otimizar esse tipo de procedimento e tornar viável algum tipo de arranjo mais ousado no que se refere à democracia. Mas hoje tudo é muito experimental. Eu tendo a olhar muito a questão da democracia digital pelo lado dos prejuízos que nós estamos tendo, né? Muito mais na discussão sobre fake news, na discussão sobre deformação, deepfakes, entende? São processos muito fortes.